Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, aqui ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós passamos também esse vídeo para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós aqui trazemos um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas trazidos aleatoriamente, por pedido de vocês, alguns são também escolhidos, mas são todos temas relacionados ao nosso comportamento e às situações que todos nós enfrentamos, porque todos nós estamos vivendo no mesmo planeta e todos vivemos os mesmos desafios. Em momentos diferentes, em tempos diferentes, mas os desafios, eles são iguais para todos. Então tem alguns que nós já passamos, outros que iremos enfrentar ainda. Então o Evangelho, ele traz para nós um conhecimento de como é que deve ser o nosso entendimento diante das situações da vida e também diante do nosso Criador. E é isso que Jesus veio trazer quando aqui esteve, há 2023 anos atrás, esse Espírito do Cristo que se incorporou numa personalidade chamada Jesus para trazer a boa nova. O que é a boa nova? São as boas notícias de dizer de que nós somos filhos de Deus, nosso Pai, que todos somos, sem exceção. Colocou para nós esse conhecimento de que não há diferença entre nós. As diferenças são das nossas experiências. Então, cada um está num grau de evolução e também num tempo de experiência, né? Então, nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje agradecendo a esse mestre tão querido, a esse nosso irmão maior, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso mestre que esteja no meio de nós, como ele sempre está, para que nós possamos realizar o nosso evangelho com toda a calma e com toda a harmonia. Que assim seja, e assim é. Hoje eu trouxe um tema que é um assunto que fala através de uma parábola, que eu vou ler para vocês, que é a parábola da figueira seca, que fala a respeito do nosso comportamento diante da vida. E é um momento agora de final de ano que a gente precisa também fazer uma retrospectiva de como é que tem sido realmente o nosso comportamento no nosso dia a dia. Então vamos lá. Então a parábola da figueira seca está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23, que diz o seguinte: E outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Às vezes é um pouco difícil para a gente entender esse linguajar, porque não é um linguajar
digamos assim, muito comum para nós no nosso dia a dia. Lembrando que Jesus se utilizava de parábolas naquela época, utilizando os meios da sociedade de então. A sociedade, na época de Jesus, era uma sociedade eminentemente agrícola, né? Então, a gente vai ver em várias passagens do Evangelho que ele dá exemplo como o da figueira, da semente, enfim, ele sempre está usando esse tipo de metáfora, para que ele envie uma lição. A lição da figueira seca, essa imagem que foi criada, né, da figueira que ele se utilizou, ele estava querendo passar uma mensagem. E qual é a mensagem? A figueira é um símbolo que ele coloca das pessoas. Veja, se a gente analisar a parábola, ele fala que ele foi ver se acharia alguma coisa para comer naquela figueira e não encontrou senão folhas. Mas veja a observação, porque não era tempo de figos. Ora, se não era tempo de figos, por que aquela figueira estava cheia de folhas? E por que Jesus iria amaldiçoar uma planta? Na realidade, ele estava usando de uma figura de linguagem para dizer que aquela figueira representam as pessoas. As pessoas que só têm aparência do bem. Aquelas que, na realidade, nada produzem de bom. Usam apenas do verniz social para poder brilhar com oratórias ou com alguma coisa, mas apenas para agradar aos ouvidos dos outros. E não porque realmente tem uma verdade substancial dentro dela. Então, quando Jesus volta no dia seguinte e amaldiçoa, quando ele diz para que ela não iria mais produzir frutos, ele estava querendo falar a respeito desse comportamento do homem. De quando a gente vê hoje em dia muita gente fazendo grandes programas de evangelho, inclusive tendo lugares, assentos com preços absurdos, como se fosse um show de rock, um show de música. E Jesus, na sua grandiosidade, andou pela terra pregando, ensinando a boa nova nas ruas. Ele não tinha nenhum lugar para ir. E o que é pior, esses lugares lotam de pessoas que pagam por isso. Pessoas que fazem do evangelho um meio de vida. Que colocam a interpretação que bem entendem em cima do que foi dito pelo mestre. E acabam utilizando da ingenuidade das pessoas, porque não estudam, não têm conhecimento espiritual, e no desespero das suas lidas diárias vão lá procurar alguma coisa. Mas são pessoas que se vestem de folhas como a figueira, mas que a gente percebe que tudo isso são grandes conhecimentos que eles se dizem ter, como se fossem pessoas privilegiadas de terem esse conhecimento. E minha gente, não tem privilégio nenhum. A boa nova, o evangelho, ele está disponível para todos. O que importa são os figos que ele pode produzir, ou seja, quais são os resultados do conhecimento do evangelho na nossa vida. Será que nós estamos nos tornando pessoas um pouquinho melhores, mais pacientes, mais compreensivos, mais indulgentes?
Será que o Evangelho está produzindo um nível de entendimento aonde o que a gente aprende sobre o comportamento de Jesus nós estamos colocando em prática, fazendo bem sem perder a ocasião? Será que toda vez que a gente tem ocasião de fazer o bem, a gente está fazendo? E quando eu digo, gente, de fazer o bem, as pessoas confundem muito essa questão de fazer o bem com caridade, com dar esmolas, com dar coisas materiais. Vamos entender isso. Ajudar ao próximo, dar de comer a quem tem fome, isso deveria ser uma obrigação nossa. Para quem já tem um mínimo de entendimento. A gente ajudar o outro a ter o que comer, o que vestir, é o mínimo. Quando a gente usa essa palavra bem, isso vai muito além de só coisas materiais. O bem é quando tudo o que eu faço beneficia a mim e aos outros. Quando as minhas atitudes são levadas para que eu faça, para que somente eu fique com o lucro, então eu não estou fazendo bem. É preciso entender a profundidade das palavras de Jesus. A metáfora que ele usa da figueira seca é muito clara para quem tem entendimento. Tudo que Jesus falou utilizando de parábolas estava relacionado ao comportamento humano. E não simplesmente as questões materiais de uma planta ou de uma semente ou de qualquer coisa. Ele estava falando de como deve ser o nosso entendimento da vida. Depois, na outra parte dessa parábola, ele fala da fé. Ele diz: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a esse monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé, que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Olha o que ele está dizendo aqui. O que é ter a fé em Deus? Ninguém pode ter fé. A fé significa ter confiança. Não é acreditar. Acreditar, a gente pode acreditar. Ah, você acredita em Deus? Tá, todo mundo vai dizer acredita em Deus. Até porque, hoje em dia, com o avanço da ciência, a pessoa que disser que não acredita em Deus, ela realmente precisa estudar um pouquinho. Porque hoje é comprovado isso cientificamente pela mecânica quântica. Eu até mandei esses dias um vídeo que eu assisti de um médico que fez experiências. Ele fez experiência com ressonância magnética no cérebro de uma pessoa quando ela está orando. Gente, é fantástico. Ele identificou no lobo frontal como é que a fé atua energeticamente, como é que ele muda completamente quando uma pessoa está em oração. Ele fez uma ressonância e ele viu as várias partes do cérebro que são ativadas. Aliás, ele fez quando a pessoa está em estado normal e quando ela entra em oração. E ele dá uma explicação fantástica e ele mesmo diz: não tem como mais a gente negar a existência dessa inteligência superior.
Então, acreditar em Deus não é uma tarefa difícil, é fácil. Até porque se a gente pegar, vamos usar um exemplo bem elementar. Se a gente olhar, só basta olhar para o céu e ver a lua, ou o sol, ou as estrelas, ou toda a composição do planeta, isso aqui, tudo funcionando, as plantas funcionando no seu tempo, nas safras e tudo mais, isso não acontece aleatoriamente. Todo um sistema planetário que se mantém, os planetas dentro desse sistema, isso não é uma obra do acaso. Como já foi dito aqui em outras vezes, não existe casualidade no universo. E nem na nossa vida. Não tem nenhuma casualidade. Existe sempre causalidade. Tudo tem uma causa e um efeito. O efeito da obra divina a gente pode ver com os nossos olhos. E nem precisa também levantar os olhos para olhar para o céu. Põe a mão aqui no peito. É só sentir o seu coração batendo, independente da sua vontade. E você não tem o controle sobre isso. Não tem o controle. Você pode restaurar essa linda bomba aqui sanguínea que mantém a vida no corpo. Mas eu estou aqui fazendo esse evangelho e ele está batendo, os meus rins estão funcionando, como todo o aparelho digestivo, sem a minha intervenção consciente. Basta a gente olhar para o nosso próprio corpo para a gente saber da existência dessa inteligência que tudo comanda. Jesus veio trazer a boa nova, nos ensinar as leis universais. E ele ensina aqui uma lei muito grande. Ele está dizendo assim: olha, filho, olha, filha, você tem poder, o poder do próprio Criador dentro de você. Mas a gente não usa, porque não tem consciência desse poder. E ele vem falar da fé. Quando a gente confia, porque a gente sabe da nossa procedência divina e sabe do poder que mora dentro de nós, e nós determinemos determinada ordem que a gente der à nossa vida, sem hesitar. Olha a simbologia que ele dá aqui. Há um monte, há uma montanha. Ele dá um exemplo muito forte, porque. Mas qual é esse monte e qual é essa montanha? É um monte de terra? É uma montanha de terra que ele está se referindo? Não. É o próprio monte das travas interiores que nós carregamos. É esse monte que nós precisamos remover de dentro de nós, da incredulidade, da ignorância das coisas espirituais. Se nós tirarmos o monte, significa a dúvida que nós carregamos. Todos nós carregamos, um dia a gente tem fé, no outro dia parece que ela some. Acontece qualquer contrariedade, pronto, já abalou a fé. As coisas do mundo chamam a nossa atenção, a gente nem lembra que tem fé. Aí o dia que a gente precisa, que fica em risco de vida, ou que fica em risco de alguma coisa, aí a gente vai correr atrás da fé. E o que é pior, a gente vai correr atrás da fé alheia. Tudo bem, pedir ajuda, procurar ajuda, eu acho que isso é um ato até de inteligência e de coragem.
mas não que a gente procure ajuda querendo terceirizar a nossa responsabilidade para que o outro resolva as nossas questões. Até porque o outro não vai ter essa capacidade de fazer. Tudo que nós estamos passando hoje é colheita. Mais uma vez, não existe casualidade, existe causalidade. Então, se hoje nós estamos passando por determinadas situações, foi porque elas foram provocadas por nós mesmos. E nós aí enxergamos a nossa cota de responsabilidade diante das nossas atitudes. Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente e do nosso comportamento. Porque às vezes a pessoa pode até ter um determinado tipo de comportamento, mas carrega um monte de coisas negativas dentro de si. Carrega grandes montes de dúvida, de incredulidade, de inveja, de orgulho, de arrogância, de egoísmo. E enquanto esses montes não forem transponíveis, a fé vai pouco poder realizar. Aliás, não se realiza. Mas a partir do momento em que nós deixemos de lado os sentimentos de culpa e assumimos nossa responsabilidade diante da nossa vida, daquilo que a gente faz, aliás, começar por aquilo que a gente pensa, cuidar dos nossos pensamentos. Pensamento, minha gente, é matéria. Os espíritos nos têm ensinado isso. Se você pensar, por exemplo, numa flor, na outra dimensão eles conseguem ver a flor que você mentalizou nesse momento. É tão lógico isso e já comprovado que muita gente se comunica quando está na mesma sintonia pelo próprio pensamento. Todo mundo tem uma pessoa, né, da sua vivência que algum dia já teve muita afinidade. E às vezes a gente fala as coisas ao mesmo tempo, de ter as mesmas ideias. Então, cuidar daquilo que a gente pensa é extremamente importante. Todo mundo acha que pensamento é uma coisa que vem automaticamente e que a gente não tem controle. Tem sim. Tem sim. O nosso cérebro, ele tem um componente chamado mente, e essa mente produz pensamentos. Simplesmente isso. Esses pensamentos ficam passando pela nossa mente, como se fosse uma televisão ligada, passando um filme o tempo inteiro. Então pensamento, gente, não faz nada. Esse negócio de querer firmar o pensamento positivo, o pensamento, gente, não realiza nada. Nada. Se a gente pensa num dia, mais de 150 mil vezes. E se o pensamento realizasse alguma coisa, o mundo seria mais caos do que é hoje, porque de manhã a gente quer uma coisa, à tarde outra e à noite outra. Já pensou se cada pensamento nosso que a gente quisesse realizar, a gente tivesse realizado? A gente não ia dar conta. Então, o pensamento, ele é simplesmente um produto da nossa mente. Só isso. Agora, o que a gente pensa é a consciência que nós somos, que tem o comando sobre isso.
Então, vem um pensamento que não é bom, que é negativo, eu posso simplesmente não vou pensar isso. Aí eu coloco o comando da minha vontade. Então, quem escolhe o pensamento é a consciência que nós somos. É o ser inteligente, é o Filho de Deus. Quem é Deus não é a inteligência suprema? Nós somos as inteligências que estamos contidas dentro dele. Então é essa consciência inteligente que tem o domínio sobre o pensamento. Então eu posso escolher o que eu penso. E dependendo do que eu penso, eu vou gerar uma emoção. Aí sim, aí é onde a magia acontece. Porque aquilo que eu sentir dentro do meu coração e acreditar que isto é para mim e que isto é possível, isso se realiza. Mas para isso, como disse Jesus, sem hesitar no seu coração. Se você hesitar 1 minuto de dúvida, volta tudo para trás. Ah, Ângela, então como é que a gente consegue fazer tudo isso sem hesitar? Trabalhando o nosso interior, trabalhando a higiene mental, sair dos sistemas de culpa que nós trazemos e procurar entrar num sistema de responsabilidade. Assumir a responsabilidade dos nossos atos. Andar com a nossa consciência tranquila. Procurar fazer o bem, lembrando que bem é tudo aquilo que eu faço que me beneficia e beneficia os outros. E quando eu começo a ter esse tipo de atitude na vida, automaticamente eu vou ganhando uma leveza e uma confiança maior em mim mesmo. E quando eu confio em mim, eu estou confiando em Deus, porque o lugar de Deus é aqui, não é lá em cima. E na medida que nós vamos ganhando essa autoconfiança, que nós vamos nos perdoando, nos vendo realmente como herdeiros do Pai Criador, então essa força começa a crescer dentro de nós. E pessoas que já tiveram essa experiência, muitas vezes, quando elas têm muito amor dentro do coração, elas extravasam isso, inclusive em prol do outro. Através dos passes magnéticos, até das curas que acontecem. Jesus tinha o poder da cura por causa disso. A sua fé era inabalável porque ele está vibrando num outro nível de conhecimento diferente de nós. E ele chegou a um ponto em que o amor dele e toda essa compreensão do universo é tão grande que isso transborda dele. Que não só ele é capaz de ter isso para ele, mas para qualquer um que se aproxima e que confia. Foi o caso, inclusive, da passagem daquela mulher que tinha problemas de hemorragia e toca as suas vestes e se cura. Porque ele emanava essa energia de amor muito grande. E nós estamos no aprendizado disso. Então, a primeira coisa, cuidar daquilo que a gente pensa. Lembrar que nós temos o controle daquilo que a gente pensa. Procurar andar no bem. Que as nossas palavras estejam de acordo com os nossos sentimentos e com o nosso comportamento. E não utilizar simplesmente do verniz social para ser o bom ou para colocar uma bondade que não é real. Que a gente tenha essa coerência daquilo que a gente pensa, sente e faz. Isso vai trazer uma leveza para nós. E naturalmente, uma sensação
um sentimento de merecimento começa a brotar dentro de nós, porque a gente começa a se reconhecer. Reconhecer o quê? A nossa procedência divina. E quando a gente começa a reconhecer a nossa procedência divina, aí a gente não tem mais dúvidas. A gente não tem mais dúvida. E aí a gente começa a saber o que pedir. O que pedir a Deus. E vou dizer para vocês, quando a gente chega num ponto do que pedir a Deus, vai chegar num ponto em que a gente pede a Deus, muitas vezes, coisas que nós precisamos, mas a gente sempre emenda a frase que seja feita a sua vontade, acima da nossa, porque Ele sabe melhor aquilo que nos convém. Quando a gente chega nesse grau de fé, as coisas ao nosso redor começam a andar de maneira diferente. Por isso que Jesus diz que quando tendo fé, tudo aquilo que a gente disser sucederá. E é isso que faz com que nós tenhamos a força, né? A alegria de viver dentro dos ensinamentos do Cristo. Como eu disse no início desse evangelho, essa é a nossa proposta, de trazer aqui temas justamente para nos esclarecer diante da vida, dos nossos comportamentos. Que nós possamos, na intimidade do nosso ser, lembrar das palavras de Paulo, quando ele disse aos Colossenses: vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ele estava dizendo que não basta apreciar, simplesmente ficar apreciando os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. Mas é indispensável que a gente se revista desses sentimentos. Paulo não estava se referindo a raciocínios, ele estava falando de profundidades da alma, da intimidade do nosso ser. Por isso que a oração, a prece, a meditação são indispensáveis na nossa vida. É nesses momentos de interiorização em que nós olhamos para dentro de nós, é que nós vamos purificando os nossos sentimentos. E vamos nos reconhecendo filhos do nosso Pai Criador. E eu espero que esse evangelho tenha tocado a intimidade do seu ser. Aqueles sentimentos mais profundos que tenha chegado aí junto ao seu coração, trazendo muito amor, porque o reino de Deus é amor. O reino de Deus se resume nessa palavra, que traduz em amor, em misericórdia, em alegria, que é o que nós devemos cultivar dentro de nós. E nós vamos agradecer a esse mestre tão querido e amoroso pela lição dessa noite. E agradecer também a todos os guias espirituais que nos ajudam nesses processos do Evangelho, que nos trazem esses temas tão profundos para a nossa alma, tão importantes. Nós agradecemos todos os benefícios que estamos recebendo nesse momento, mesmo para quem assistir o Evangelho depois.
Nesse momento da prece é a hora que nós nos abrimos para receber as bênçãos divinas, que todos nós somos merecedores. Ninguém deve estar em regime de exceção ou de exclusão no mundo. O Pai ama todos os seus filhos e às vezes permite que os filhos sofram as consequências dos seus próprios atos, para que através do aprendizado eles se redescubram dentro de si. Ó Senhor, nós somos muito gratos pela orientação de hoje, pela beleza do tema, e que o nosso Mestre possa abençoar a cada lar aqui representado, e que nós possamos manter na nossa mente os ensinamentos que recebemos hoje. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Jesus, graças a vocês. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo nesse evangelho. Não esqueçam de compartilhar quando ele vai para o feed ou aqui no YouTube também. Deixe o seu like, compartilhe com aquelas pessoas que você gosta. Com certeza, quanto mais pessoas entenderem os significados dos ensinamentos de Jesus, vai fazer que a gente viva numa terra não só onde a vibração do planeta fica boa na época do Natal, mas em todos os dias do ano, em toda a nossa vida. O que eu desejo a todos é muito crescimento espiritual, que nós possamos seguir juntos, crescendo, eu, vocês e todo mundo, porque a mensagem que vem sempre do alto é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que nós tenhamos essa boa vontade, porque com certeza nós seremos os mais beneficiados por ela. Então, gente, um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Uma ótima semana a todos. Até lá.